O que eu pergunto pra vocês aqui, meninos, 1h36 da tarde, é uma estratégia adequada? Porque muita gente tá no mercado. E o que eu tenho percebido? Tim, Danilo Dias, Jean Lopes e amigo de casa. Quem tem contratado nessa janela são as equipes desesperadas. São as equipes desesperadas, né? As equipes que estão na zona do rebaixamento, o Paysandu tá contratando, né? Outra equipe que tá se movimentando bastante, aí tá na parte de cima é o Coritiba, mas que precisava de alguns ajustes. O Goiás tá com o time montado, o time tá jogando, o time tá dando conta do recado, contratou o Benítez, que já tá à disposição, inclusive da próxima partida contra o Volta Redonda, que gera uma informação trazida pelo André Rodrigues. Diante disso, Jean Lopes, 1h36, é uma estratégia correta do Goiás não contratar para essa janela de apenas 10 dias, e sim na última janela da Série B, Jean Lopes? 1h36. Tiago, veja bem, deixar as contratações para a janela do meio do ano, que é a grande janela, ela fica aberta muito tempo, e as opções são muitas, porque fecha o calendário do futebol de fora, né, o europeu e dos países ali em volta, como o mundo árabe e tudo mais, você tem mais opções. Então, talvez seja realmente uma boa você deixar as compras para quando a oferta for maior, né? Você vai ter muito mais opções de contratação. Mas o Goiás precisa de pelo menos 2 contratações urgentes. Um é um ponto esquerda, né? Um jogador para jogar pelo lado, que seja a solução, que jogue do mesmo nível que o Pedrinho e o Anselmo Ramon. O Elton Matheus não tem sido esse jogador. Ele está destoando dos demais atacantes do Goiás. E talvez a lateral esquerda. Mas eu vejo como mais urgente esse ponto esquerdo, que o Goiás poderia sim buscar agora nessa pequena janela. Mas também não é algo que desespera, né? Porque você tem agora a entrada do Benítez, que pode fazer um quarto homem ali, jogar como meia esquerda. Você tem outras opções. Agora, uma coisa que eu vou usar o tema para dizer. O Goiás está muito bem na Série B. É o líder, é o time que mais ganhou fora, é o time que mais ganhou dentro, ou seja, é o grande time da Série B até o momento. Mas o Goiás não está sobrando em futebol aos seus adversários. Se você analisar bem, se não me engano, se eu não estiver errado, o Goiás só ganhou por 2 gols de diferença da Ferroviária na Serrinha. Todas as outras vitórias do Goiás por 1 gol de diferença, né? A não ser que a minha memória esteja me traindo. O Goiás tem ganhado, mas tem ganhado na conta do chá. O Corinthians foi campeão brasileiro assim também, já. O Corinthians foi campeão brasileiro 2 vezes desse jeito também. O São Caetano chegou na final de Libertadores, o Chelsea foi campeão da Liga dos Campeões vencendo por 1 gol de diferença também. É do futebol, ué. A Inter segurou o Barcelona. Não, sim, eu não tô fazendo uma crítica, pelo amor de Deus, não dá pra criticar o Goiás nesse momento. Não, você disse que não tá sobrando. Você disse que não tá sobrando. Não, eu estou fazendo um alerta. Tá sobrando sim, ué. Ah não, pô, disputou 30, ganhou 23, quem tá sobrando é o Paysandu lá. Não está sobrando dentro do campo, no jogo em si, o Goiás tem vencido. Ah não, Jean. Jogando. Por exemplo, contra o Atlético jogou melhor que ele a maior parte do jogo. Mas o Atlético é um grande time da competição, aí. O Atlético é um grande time da competição, aí. O Atlético não é um qualquer não, gente. Era um clássico aí. O Goiás foi lá e ganhou. O Goiás ganhou o jogo, aí. Onde eu quero chegar, pelo amor de Deus. Então explique-se. Uai, é o que eu tô tentando. O Goiás, eu comecei meu comentário dizendo, o Goiás é o grande time da competição até o momento. Foi o que mais ganhou fora, o que mais ganhou dentro, é o líder da competição, com sobras de pontos. Falei isso no início do meu comentário, mas dentro de campo, os jogos têm sido equilibrados e o Goiás, às vezes, está até jogando menos que o seu adversário. Aconteceu isso contra a Ferroviária e aconteceu contra o Atlético Goianiense. O Goiás foi jogar contra o Paysandu lá em Belém do Pará, o Paysandu que é reserva, não é reserva não, que é lanterna, tá perdendo para todo mundo, o Paysandu jogou melhor que o Goiás lá. Eu estou dizendo isso como um alerta que o sarrafo vai subir, o Goiás precisa se reforçar. O Goiás está bem nesse momento, mas as dificuldades irão aumentar. E como o Goiás não está sobrando dentro de campo, tem vencido os seus adversários com mérito, mas em jogos equilibrados ou até jogando pior que os seus adversários, como aconteceu contra o Atlético, o Goiás precisa sim pensar em se reforçar. Não dá para se acomodar, porque nesse momento o Goiás é o grande time da Série B. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou criticando o Goiás, pelo amor de Deus, seria louco se eu fizesse isso. Eu estou alertando para as dificuldades que irão aumentar e muito. E como o Goiás não está sobrando tecnicamente,
no sentido de jogar aquele futebol que mata o adversário com sobras, que ele entra contra o adversário e ganha com facilidade, as coisas tendem a ficarem muito mais difíceis da agora para adiante na Série B, Thiago. É um alerta, um aviso. 1h41, gente, 124 likes apenas, hein? Eu preciso de você, eu preciso da tua resposta. Deixa o seu like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Fundamental o seu like, gente. Vai deixando aí, 124 apenas. Série Ferramentas Atacadista do Construtor. Linha completa para sua obra com atendimento imbatível. Entrega rápida e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A Série Ferramentas Atacadista é a sua solução. 3932-4545. Você gosta de comida de qualidade? Da Nove Restaurante, Avenida Tocantins, setor aeroporto. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial AGEL APC. Referência em vedações de componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas. Entrega rápida e suporte especializado. Suprema-go.com.br. Belcar Veículos, feirão de fábrica Volkswagen. Última chamada, não perca. Bônus de até R$30 mil. Você tem 10 mil no seu usado, taxa zero em até 30 vezes e revisão de graça. Belcar Veículos, boa de negócio. E Portas de Aço Goiás, marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição. Campeoníssima na preferência da torcida goiana. portasdeaçogoiás.com.br. Portas de Aço Goiás. Vai deixando o teu like, gente. Matheus Marques Oliveira, Thiago com Benítez e Esli jogando. O Goiás tem o melhor time da Série B? Matheus, pra mim já tem sem esses dois. Aí a tendência é que com os dois fique ainda melhor. Cara, eu discordo do comentário do Jean Lopes. Pode discutir se tem o melhor elenco. Aí sim, cabe a discussão. Né? Eu discordo do comentário do Jean Lopes do começo até o final dele. E ainda bem que as minhas férias pequenas estão chegando. Sexta-feira partiu Jampa. Partiu João Pessoa. Eu tô precisando pra dar uma relaxada na cabeça. Cuidado. Cara, se o Goiás não tá sobrando, quem tá sobrando, Danilo Dias? O Paysandu? O Paysandu, pô, lá em Belém. Tá, Pelo amor... Ô, Jean, te respeito demais, cara. Você é fera pra isso. Você dá audiência pra caramba. Tá sobrando dentro de campo, que Thiago. Não tá sobrando. Que não tá sobrando. O Goiás tá sobrando pra caramba. A distância técnica do Goiás é gigantesca. Tá demais. Feito jogos equilibrados. Mas é Série B, meu filho. Feito jogo equilibrado, às vezes é Série B. O adversário melhor que ele. Você sabia que o Flamengo faz jogo equilibrado também? O Real Madrid na Espanha faz jogos equilibrados também. O Goiás não é seleção brasileira não, cidadão. O Goiás não é comandado pelo Guardiola, não. O Goiás se alertar agora e reforçar seu time, que ele vai precisar de reforço, ele vai precisar jogar mais na continuidade. Não, tudo bem. Aí é uma outra área. Aí é outro ponto. Isso que eu disse, não, você disse que o Goiás não está sobrando. E o Goiás está sobrando sim. Dentro de campo, com qual adversário que o Goiás sobrou? Contra todos. O Goiás... Qual que ele goleou? Qual adversário que o Goiás goleou? Contra todos. Nessa competição equilibrada não precisa sobrar pra subir, não. E outra coisa. Ninguém quer que final do ano, Danilo, pela visão do Jean Lopes daqui a pouco, a CBF vai chegar e falar assim, ó. Goiás 72 pontos, campeão, melhor ataque, melhor defesa. Mas não sobrou não. Não vou assinar aqui o acesso não. Fica na Série B mais uma temporada. O Coritiba sobrou, Jean. Me ajuda, filho. Nos últimos 7 jogos o Goiás sobrou. E aí? Subiu? O que o Goiás tá mais sobrando agora é o mais importante, que é ponto. Né? Não é só ponto não, a gente não discute, eu não falei nada. Não é só ponto não, é atuação também. Defesa menos batida, pô. 10 jogos tomou 6 gols. Tudo que tem no campeonato, defesa. Segundo melhor ataque, defesa. Goiás. Aí perdeu 2 zagueiros contra o Atlético. E aí perdeu 2 zagueiros contra o Atlético por contusão. Melhor mandante. Goiás. Melhor visitante. Goiás. Time que mais jogando bem, tá? Goiás. Time que bateu o Curitiba. Goiás. Time que empatou com o Vila Nova em casa. Goiás também. Time que não perdeu dentro de casa ainda. Pegou o Atlético e ganhou. Goiás também. Fora. Mas na cabeça do Jean Lopes, essa cabeça branca não tá sobrando. Ele quer que sobra ganhando de 3, 4. O Tadeu não vai fazer milagre todo dia, não. O Tadeu paga pra isso mesmo, meu filho. E o Tadeu é do Goiás. Mas existe uma coisa chamada no futebol, que chama contusão, Thiago. Jean, o que você tá querendo? O Goiás perdeu o Messias. Me responde um negócio aqui. Só pra eu te entender aqui. O que você tá querendo? Que o Goiás ganhe de 6, 7 todo jogo? Que o Goiás não tem... Não, só um instantinho, deixa eu terminar aqui a pergunta. Que o Tadeu não faça mais nenhuma defesa daqui até a 38ª rodada e que o Goiás vença todo mundo com diferença de 3, 4 gols? É isso que você tá querendo? É isso? Não, o que eu tô querendo é que o Goiás aproveite esse grande momento que ele tá passando, tá sobrando uns pontos sim, ninguém discute isso, mas ele precisa se reforçar porque os seus adversários vão se reforçar e vão ficar mais fortes. E como ele não tem vencido os adversários com facilidade, ele tem vencido com dificuldade a maioria deles, né? A hora que esses times se reforçarem, o Goiás pode não dar conta mais de vencê-los. É isso que eu estou dizendo. Eu estou fazendo apenas um aviso ao Goiás, um aviso não,
Estou apenas levantando uma questão que eu acho que o Goiás tem que pensar. Porque quem acompanha a Série B sabe que no segundo turno o sarrafo sobe muito. E muitos times que começam bem, quando chega o segundo turno, não dão conta. Não estou dizendo que isso vai acontecer com o Goiás, não. Mas já aconteceu com muitos clubes que dispararam no início da competição, o sarrafo subiu e eles não deram conta mais. Eu só acho assim, linha, o Goiás, Danilo, não é o Real Madrid. Aliás, na Série B não tem nenhum Real Madrid. Cara, que time então é normal que você vença com dificuldade. Nem na Série A. Nem na Série A, o Palmeiras era líder 3 rodadas atrás. 2 derrotas seguidas, agora já vê o Flamengo. Na Série A tem 33 pontos disputados, o Flamengo ganhou 24, o Goiás de 30 ganhou 23. Então a gente tem que olhar. Eu entendi o raciocínio do Jean, não concordo, mas eu entendi. Pra mim o Goiás não precisa de muito. Se o Jean, até falei nos debates anteriores aqui, se ele fosse diretor de futebol, o time dele no ano ia ter mais de 80 jogadores, porque não presta, joga fora, não tá rendendo, joga fora, traz outro. Tá difícil, Jean, buscar jogador de qualidade no mercado, o mercado saturado, o mercado caro, jogador que dá um chutinho no travessão, já quer ganhar 200 mil, jogador que nem tem metade do que o Tim tinha, machucado, já quer ganhar 300 mil, não tá fácil, não é hora de inchar elenco não. O Goiás trouxe um Benítez na assertividade do mercado, não tava indo bem lá, o América também, vem. Trouxe, buscou o cara, fez um contrato bacana, foi bom pros dois lados, ótimo. Se ele render 35% dos jogos que resta, pra mim já sobe e ajuda muito. O Wesley Garcia recuperando, jogadorzinho interessante de entrar no segundo tempo, pode agregar valor, tá aí dentro, O Wellington Matheus precisa ser potencializado, tudo certo. Pra mim o Goiás precisa de 2 posições assim, se buscar no mercado e tiver uma oportunidade, sem fazer loucuras. É um extremo ali, um atacante pra reposição, caso o Pedrinho consiga uma suspensão, um cartão, uma lesão, porque hoje é o jogador mais visado, e também por esse último jogo, deu pra ver que precisa de um zagueiro, mais um cara top ali na zaga, um sistema defensivo do nível de Messias, que chega pra competir com o Lucas Ribeiro, que chega pra brigar com o Luiz Felipe, caso terça e sexta, fico sem vou com ele, então precisa ter mas não precisa inchar o elenco não, cara, potencializa quem tá ali dentro, você tem Arthur Kaique, você tem o Wellington Matheus pra potencializar ainda, que ainda não renderam tudo que pode, você tem o Wesley, você tem o Benítez. Cara, o Goiás tem tudo na mão hoje. Pra que vai trazer jogador pra inchar o elenco? Você falou essa mesma coisa do Vila Nova, Danilo. Você falou que o Vila Nova precisava contratar, que o Vila Nova tinha que potencializar seus jogadores. Onde o Vila Nova tá? Ih, chamou o passado agora. E a tendência é cair. Onde o Vila Nova tá, ele tá melhor que o ano passado, Ele tá entre os G10. Mas ele não tem que estar melhor que o ano passado, ele tem que subir pra Série A. O campeonato acabou, já? O campeonato acabou? Outra coisa, eu nunca falei. O campeonato acabou, já? Eu gosto de qualidade, não de quantidade. O campeonato acabou, já? O campeonato, a Série B já acabou? Não acabou, mas o Vila Nova perde um jogo, faz uma tempestade. Nas últimas rodadas. O Vila perdeu um jogo dentro de casa, já faz uma tempestade pelo Jean, acabou. Eu vejo que essa situação, assim, a questão de dificuldade, é lógico que ela vai aumentando. Mas se a gente pegar praticamente quase que o mesmo elenco do ano passado, o Goiás está agora, o Goiás na reta final ele teve aquela arrancada. Ele conseguiu, quando a competição ficou mais apertada, fazer seu melhor desempenho o ano passado. Então eu vejo que o Goiás está muito bem. Essa questão de contratar, por contratar, ela não tem que ser feita. Ela tem que realmente ficar atenta ali, o Andrino. A questão de mercado, como trouxe o Benítez agora. Surgiu um jogador interessante nessa pequena janela agora, aí tudo bem, traga. Mas se não surgir, não é inchar o elenco, não é contratar por contratar, para daqui a pouco você tá com a dificuldade até para treinamento, no caso do Mancini. Então você tem que ficar ligado no mercado, como o Vila fez com o André Luiz, como o Goiás fez com o Benítez, ficar atento para trazer bons jogadores. E eu vejo que o Goiás, ele tá com uma vantagem muito grande. E quando se tem uma vantagem muito grande, como tem o Goiás hoje, que é líder, ele joga mais leve, ele joga mais tranquilo e principalmente o mercado favorece ao Goiás. Hoje o mercado de Série B, o jogador que tá no mercado de Série B, se o Goiás concorrer com qualquer outro time, ele vai preferir vir pro Goiás. Porque a possibilidade do Goiás chegar na Série A, hoje ela é maior que todos. Ela é muito grande. Então, se o Goiás tiver um jogador lá que tá a fim de... O América Mineiro tá interessado. Se o Goiás entrar na parada, ele vem pro Goiás. Se vier pro Criciúma, o Goiás entrar na parada, ele vem pro Goiás. Porque o Goiás hoje tem um time competitivo, um time que é muito correto, um time que dá uma estrutura fantástica pros seus jogadores, tem o melhor treinador da competição. Então, tudo isso favorece o Goiás. Cabe ao Goiás saber utilizar dessa situação e não relaxar. Daqui a pouco pode acontecer, como está acontecendo com o Vila, teve 2 derrotas aí, deu oscilada, mas o importante é você ter sobra. E o Goiás hoje está sobrando na pontuação, que para mim é o mais importante. 1h50 agora. Da Estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express são mais de 20 anos com toda a linha de pneus de carga leve e pesada. Se você precisa de pneus novos ou recapados para sua frota, 3272-1881. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente.
Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266. Se você busca as melhores marcas ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Verão de fábrica Volkswagen, última chamada, Belcar Veículos, boa de negócio. E também, meus amigos, Safra Irrigação. Você está precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? Venha para a Safra Irrigação. Atendimento de primeira, preço justo, televendas 6239284020. Acesse safrairrigação.com.br. Do campo ou na cidade, precisou? É Safra. Vai deixando o teu like. O Paulo tá ligado com a gente, concordo com o Tim. Kleber Ferreira, o Wellington Mateus jogou contra o Atlético muito mais do que o Pedrinho. O Pedrinho estava perdido em campo. Felipe, Coritiba está em segundo e vai contratar nessa nova janela. Por que o Goiás não faz o mesmo? Felipe, o Coritiba precisa. O Coritiba, ele precisa de mais jogadores. O Goiás, gente, tá azeitado. O Danilo falou um negócio aqui que pra mim é fundamental. Você jogou bola, Tim, você sabe disso. Às vezes, uma contratação joga por baixo toda uma temporada. Um jogador, às vezes, enjoado demais da conta. Nós tivemos exemplo ano passado. Mas foi o que aconteceu aí. O exemplo do Goiás no ano passado tem que servir de exemplo para todos. Você se lembra do que aconteceu com o Vila Nova em 2008? Amigo, se errar no nome... Você se lembra do que aconteceu com o Vila Nova em 2008? Lembro. Uma renovação de contrato mal feita jogou o acesso do Vila Nova no lixo, porque gerou questão de ego. O Goiás tá com a casa arrumadinha. O Goiás é só manter o que tá acontecendo. O time encaixou, as coisas estão acontecendo no clube. Tá tudo funcionando. Thiago, mas acontece contusão, meu irmão. Acontece contusão. Mas aí você tá sendo negativista. Você tá pensando apenas pelo lado negativo. Foi dito aí que eu tô falando pro Goiás sair contratado à torta direita. Eu não falei nada disso. Falei pra fazer contratações pontuais em posições carentes. Um lateral esquerdo, um volante, um ponto esquerda. 3 jogadores, cara, mas entendeu? Tem uma janela que vai ter aliás, precisa de um centroavante também, porque se o Anselmo Ramon machucar e ele é um jogador de idade, quem é que vai jogar no lugar dele? O Pedrinho já jogou nessa função. Ainda faltam quase 30 rodadas para terminar o campeonato. Mas não precisa ter desespero, né, Jean? É isso que a gente tá falando. Essa janela agora é muito curta. Mas o Jean tá desesperado. Você não pode ter esse desespero de querer trazer só para trazer. Tem que ser... Dar satisfação, né? Só para falar, estamos contratando. Que ela dura 45 dias. O Goiás falou no Nicolas, lateral esquerdo. Seria uma ótima contratação, um jogador que chegaria e reforçaria o Goiás. Parece que não deu certo, não vai trazer mais. Mas seria um jogador que reforçaria o Goiás. Entendeu? Eu tô falando nisso. Ainda falei, vamos esperar a janela de julho, que vai ser muito maior, vai ter muito mais opções. Não tô desesperado para contratar, não quero inchar elenco. Mas, por exemplo, o Goiás perdeu 2 zagueiros contra o Atlético, foi um Deus me acuda. Porque 2 zagueiros não estavam suspensos e o outro machucado. O Atlético Paranaense ganhou de 1-0 em casa na estreia do Odair Helman. Um Deus nos acuda. Foi da Chapecoense, né? Não foi da Chapecoense, não. Do Atlético. Um Deus nos acuda. Quem que é o Atlético? O Goiás ainda tem isso, né? Ganhou. Mesmo quando ele não... Pra mim, assim, eu discordo em todos os jogos. Pra mim, o Goiás fez bons jogos. Teve jogos que não jogou tão bem. Contra o Amazonas, por exemplo, não foi bem, mas venceu. O segundo tempo contra o Atlético, ele teve o controle. Mas mesmo assim, o Goiás tá vencendo. Então, isso que é o mais importante. Tudo tá dando certo pro Goiás. Entender a competição. E pontuar, amigo. O mais importante é pontuar. É você... Lá no final, se você chegar na Série A, ninguém vai querer saber se jogou bem contra o fulano ou contra o ciclano, se jogou mal, se goleou, se deixou de golear. O objetivo é um só, é subir. É subir nesse momento. E o mais importante para subir é pontuar. Você vê o Goiás cada vez mais entendendo o que é a competição, entendendo o que é a Série B, ganhando corpo, sabe? Você vê jogadores que nem calçava com o Jair Ventura, hoje já estão ali com motivação, jogando, o meio campo consistente, o sistema defensivo que realmente, às vezes, ainda precisa de um jogador ali, quem sabe, uma busca no mercado. Aquele menino lá do CSA, que o Goiás queria, aquele meio campo. O Brian. Esse aí, o Brian, ele não pode vir agora, não? Eu acho que é na próxima janela, né? Na próxima, né? De julho? Então ótimo, aí mais um reforçozinho, quem sabe, uma qualidade ali a mais pra agregar. Então, assim, é saber, não é inchar o elenco, saber apontar as peças certas. Você sabe uma coisa que me preocupou aqui, até em cima da mensagem do Firmino Filho, acredito que o Mancini está de olho na base. Esse ponto é fundamental. Esse é o momento de você testar jogadores da base. Porque o Goiás vive um momento muito bom, o time está dando sustentabilidade para os garotos, igual o que aconteceu no Clássico de domingo. Eu tô vendo muita gente em rede social e acabando com o Antony. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso com o garoto, não. O garoto tem muito potencial. Tem. Ele sentiu o clássico, mas ele tem muito potencial. Ele precisa de apoio nesse momento, de incentivo. Faz isso, né? Além do Pedrinho, do Caio, assim, tem o Baldória, tem o Antony agora. Você não pode queimar. O próprio torcedor queimar. Ele queima o futuro do clube.
O Antony é um zagueiraço, é um menino que tem futuro. Foi mal no jogo contra a equipe do Atlético, Eu mas ele concordo precisa com continuar você, tendo Thiago. chances. E ele foi... Hã? Thiago, eu concordo com você. E ele foi colocado naquele jogo, e ele realmente não foi bem, mas eu concordo com você, a gente não deve hora nenhuma criticar, ainda mais eu que sou tão fã de jogador da base. Mas ele foi jogado no fogo contra um adversário difícil, um clássico, na casa do adversário. Poderia ter queimado ele, mas por que ele entrou? Porque o Goiás não tinha um zagueiro reserva pro Messias e pro Luiz Felipe, entendeu? Então, o Luiz Felipe não, o Lucas, que saiu, os dois, né, os titulares saíram. Lucas Ribeiro e Messias. Então, eu tô falando em contratação pontual. O Danilo falou em contratação pontual, o Tim também falou. É o que eu tô dizendo. Eu não tô falando para contratar 10 jogadores, 20 jogadores. O nosso ponto aqui de discordância não foi em relação à questão das contratações. O que eu peguei no teu pé aqui, eu fui sobrar, pra cima né? de você, é em relação ao teu termo, único e exclusivamente. Foi em cima do termo. O Goiás não está sobrando. Para mim, o Goiás está sobrando sim. Tanto que o Goiás, nesse momento, ele tem quantos pontos do segundo colocado? Quatro. Qual que é a distância? 4. E do quinto colocado, que é o Mas que ele tá importa? sobrando em campo quando ele joga? Jean, Série B, Ele ninguém ganha de sobra goleada. não. Jean, o Vasco da Gama, que é um Santos time... sobrou o ano passado? Não, o Vasco da Gama, que já foi um time gigantesco, campeão até da América, ele ficou 2 anos consecutivos em Série B. Nossa, o Cruzeiro O recentemente... Cruzeiro ficou 3 anos tá consecutivos louco? em Série B. Subiu e Série B não sobra não, meu amigo. Série B é campeonato de imposição, é Enquanto campeonato o Cruzeiro- de dificuldade. Thiago, enquanto o Cruzeiro não soube o que era jogar uma Série B, meu amigo, ele não conseguiu acesso, não. Série Foi B só ninguém com a sobra, camisinha não. ali, a camisa, É não. muito difícil você conseguir ver um O time Goiás na sobrou Série em B 2012. sobrando assim contra todos os adversários praticamente, né? Tá tendo, pra mim o Goiás fez grandes jogos, como teve jogos que não foi tão bem, mas foi eficiente. Eu acho que o principal é isso. A gente lembra esses últimos aí contra o Atlético e contra a Ferroviária, mas essa eficiência ela tá existindo. O Goiás pra mim é um time muito eficiente, muito bem treinado hoje pelo Mancini, um time organizado em campo, um time que tem uma entrega que não teve no Campeonato Goiano, que pra mim foi uma das maiores evoluções que o Mancini conseguiu dar a esse time do Goiás, essa entrega de querer, de brigar. Você vê os jogadores vão ali até no limite. Lógico que um jogo ou outro vai ter alguém que não vai estar bem, como nesse jogo o garoto Antony não fez um grande jogo, mas não precisa queimar. Quantos outros jogadores que não são prata da casa entram e faz mal jogos ruins? E aí ninguém queima. Agora porque foi um garoto, calma, ele é bom jogador, ele já entrou em outros jogos e entrou bem. Inclusive teve jogo que ele entrou improvisado na lateral esquerda e fez o papel dele lá muito bem feito. Então a gente tem que ter um pouco mais de calma, até porque o Goiás está muito bem, não é à toa que é líder. O debate das séries da Band News é um oferecimento de Saga. Tá afim de um seminovo com cara de zero? Primeira mão by Saga. Primeira mão saga.com.br. Na Nove Restaurante, sabor e qualidade, a comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores diesel. Like Móveis, o like das séries do esporte é da Like Móveis. Mude de vida com a Like Móveis. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Ligue agora, 3091 5050, não tem praga que aguenta. E também o Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Contamos com pronto atendimento 24 horas, atendimento completo, resolutivo e de excelência para você e para sua família. 3414-4000, Hospital do Coração de Goiás. Leandro Cardoso está ligado com a gente, segue o líder, Coreneto. Em 2012 fomos campeões no último jogo. Pois é, e com timaço, né? Adson Silva Duarte também está ligado com a gente, o John Lennon também está participando. Agora a verdade é essa, o Goiás é ruim, já sai do G4. Tá falando aqui um torcedor do Remo, né? Obrigado, amigo. Tamo junto, viu, John Lennon? João Batista de Almeida, Thiago tem razão. Torcida esmeraldina, às vezes acaba com a carreira de jogadores da base. Foi assim também com o Pedrinho. O João Batista não foi só a torcida do Goiás, não. Eu critiquei o Pedrinho. Eu disse que eu não acreditava mais no Pedrinho ano passado. E assim como eu, 90% da imprensa. E o moleque não tá jogando bola? Não tá destruindo? Não tem sido o principal jogador ao lado do Tadeu na temporada do Goiás? Então assim, gente, às vezes a gente precisa de calma. O trem tá bom pro Goiás, vamos curtir o momento, aproveitar. O Goiás já tem 23 pontos conquistados, Tim. Sim. Precisa de 64, mas 41 pontos o Goiás subiu. A pontuação do Goiás ela é excelente para esse momento. Não, você sabe qual é a nossa preocupação nesse momento? 5 a mais que o ano passado. Não, a nossa preocupação nesse momento, acho que tem que ser aqui, de dar, acima de tudo, sustentabilidade para que o Goiás mantenha essa campanha. Até porque o Goiás agora é o foco de todos os outros. Todo mundo vai querer bater no líder, é um jogo mais complicado. Você pega agora o próximo jogo do Goiás contra o Volta Redonda, um jogo complicado, porque o time vai vir fechadinho, é aquele time que vai tentar dificultar o máximo, vem aqui para ganhar um pontinho do Goiás, para tirar essa situação ali da serrinha, né, de tirar, de atrapalhar essa progressão, esse crescimento da equipe do Goiás. Só que eu vejo, sim, por mais que o Goiás em alguns jogos tenha dificuldade, eu vejo o Goiás muito centrado.
Os jogadores, é um time, primeiro, que não é um time, tem muitos jogadores experientes, já acostumado com essa situação, com essa pressão que existe dentro do futebol, principalmente numa Série B, jogado um time da grandeza do Goiás. Então eu vejo que o Goiás tá muito bem focado. E principalmente a questão de pontuação. A pontuação do Goiás é muito boa. Faltam 9 rodadas para virar o turno, para terminar essa primeira fase. São 27 pontos, o Goiás já tem 23. Então o Goiás tem tudo, Thiago, tem tudo para virar com uma pontuação altíssima para depois sim controlar bem o segundo turno e buscar o acesso. Muito bem. 2h da tarde agora, venha para a Casa Martinho do Shopping Los Andes, novo conceito de panificadora. Saborei com a gente momentos maravilhosos, faça parte da nossa história. Casa Martinho, simplesmente um sabor imbatível. Troca de óleo da GP, Carcentro Automotivo anuncia. Você ouvinte da Band News ganha 1 litro de óleo totalmente de graça. Diga que é ouvinte da rádio mais barrista do seu rádio e participe. Avenida TB3, Jardim América. Clube de Tiro Léder Pinheiro. Pratique tiro esportivo, é um local maravilhoso. É a casa dos apaixonados pelo tiro esportivo. 62984131643. Clube de Tiro Léder Pinheiro. Ofertas com estilo Citroën na Venza Citroën Aparecida. Novo Citroën Basalt Fel Branco 2025 a partir de R$ 92.990. Na Venza Citroën Aparecida. Na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. E Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega, certificação ISO 9001, selo do Metro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, pegue o telefone e ligue agora. Sopema, com um atendimento fantástico. 62 39 28 51 14. Sopema Goiás, 100% confiança. Só pra gente matar o tema do Goiás aqui, coloca pra mim a cartela, com o elenco esmeraldino, por gentileza, aí na tela do canal do YouTube, os jogadores que estão à disposição do técnico Mancini. Goleiros, 4. Tadeu, Thiago Rodrigues, Vitor e Ezequiel, os 2 últimos da base, né? Defensores entrando aí, zagueiros e laterais. Luiz Felipe, Messias, Lucas Ribeiro, Antony, Danilo, Lucas Lovatti, William Lepo e Diego Caito. Meias, Baldória, Rodrigo Andrade, Gonzalo, Juninho, Aloísio, Marcão, Benítez, Vitinho, Jean Carlos e também o Gava. Olha a quantidade de meia, gente. Que isso, meu? É muita gente. E os atacantes, Anselmo Ramon, Jajá, Esli Garcia, Pedrinho, Vitor Hugo, Wellington Matheus, Alejandro, Facundo Barceló, Zé Hugo e Arthur Kaique. O Goiás já tem um elenco grande. Você entendeu? Já tem um elenco grande. Zé É Hugo muita ainda gente. Faz parte aí do elenco? É muita gente. Zé Quantos Hugo? jogadores tem Acho aí? que ele não saiu, não. O Zé Hugo saiu, não? Me ajudem rapidinho aí, ó. 4 goleiros, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 32? 32 jogadores, né? 32 jogadores. Já é um Uma elenco... quantidade razoável. Por isso que a gente tá falando, né? Não é contratar por contratar para não inchar ainda mais esse elenco. Superchat aqui, rapidinho, que pagou tem prioridade. Só um instantinho, Jean. O Tufab tá ligado com a gente aqui. Saudações azulinas à bancada. Danilo, parabéns pela sensatez e coerência. Claramente sabe tudo que fala, sem clubismo e sem bairrismo. O Goiás, pra mim, já subiu. Fala, Jean Lopes, 12 e 4. Fala, Jean. Esse elenco aí tem muito jogador que não dá conta de jogar essa cartela que passou. Né? São jogadores que, inclusive, eu acho que o Goiás tem que emprestar ou vender, sei lá, durante essa janela. O time titular do Goiás é muito bom, tem bons reservas, mas não é um elenco completo. Faltam peças para qualificar esse elenco. Outra coisa, Thiago, eu comecei meu comentário falando tudo que foi dito aí pelos meus colegas. Que o Goiás está sobrando na pontuação, que o Goiás tem melhor campanha na série fora de casa, dentro de casa, melhor defesa, melhor isso, melhor aquilo. Mas o tema do programa o Goiás deveria contratar na janela aberta ontem. Você sugeriu o tema. Aí eu respondo que sim, deve contratar, e aí você quase me mata. E vem todo mundo contra mim, eu não estou entendendo. Se não tem que contratar, por que o tema foi aberto? Aí você tá com problema de assimilação. Você tá com problema, você não tá assimilando o que a gente tá falando aqui. Eu vou repetir pela 15ª vez pro senhor. Cabeça branca, às vezes, assim, complica, né? Entra assim na raiz e tal, não tem direito. O meu ponto de discordância com Vossa Excelência, foi o seguinte: o senhor disse que o Goiás não está sobrando, e eu digo que está. O Goiás está sobrando. O Goiás, ele sobra. O Goiás está sobrando, não precisa contratar. O tema não deveria ser sugerido. Ninguém falou isso aqui não, querido. O Goiás não está sobrando dentro de campo, Thiago. A verdade é essa. Amado, o Goiás está sobrando sim. É minha opinião, é a opinião do Danilo Dias. O Tim tem uma opinião mais ou menos parecida com a nossa. O Goiás está sobrando sim. Você sabe por quê?
O Goiás, ele disputou 30 pontos, ok, Danilo? Certo. Conquistou 23. O Goiás, ele é melhor do que as outras equipes praticamente em todos os quesitos do campeonato. Mais, ele só não tem tem o que melhor olhar ataque da competição, mas tem o segundo. Do ano passado. O ano passado o Goiás estava na 4ª colocação com 5 pontos a menos. Na 10ª rodada, ele sai, ele entra a 10ª do G4, depois ele não consegue voltar mais. Agora vai ter a 11ª, ele não sai, a 12ª ele não sai. Isso já é mérito, o time tá bem. O time, eu entendi o que o Jean falou, agora falar que não tá sobrando, aí também eu não concordo. Agora, pra trazer jogador, eu liberaria 2, 3 ali pra compor. É tipo o Zé Hugo, um Vitinho, que às vezes não encaixou. Ó, bora encaixar esses jogadores em outro time, de Série B, Série C, sei lá. Olha, abriu essas vagas aqui. Então vamos no mercado ser assertivo. Opa, saiu 2 atacantes. Tem uma possibilidade lá no time tal. Vamos trazer? Se for bom pro Goiás, ótimo. Mas se for pra trazer pra encher elenco, aí não.